Bom dia, vou gravar um vídeo para conversar com vocês a partir dessa semana que foi magnífica de atividades assíncronas, atividades que foram encaminhadas por e-mail, pelo WhatsApp, estão no Moodle, deste curso que é o 15º curso, a edição de formação para educadores sociais na perspectiva da educação popular, um curso demandado pela Associação de Educadores Populares de Porto Alegre e MEP-AEPA, e que neste ano realiza-se através da parceria entre MEP-AEPA e URGS. Temos o prazer, então, de gravar esse vídeo para falar um pouquinho de temas que são muito importantes para que a gente possa dar continuidade à nossa trajetória de formação. Hoje, de forma bem rápida, vou falar da educação em diferentes contextos e o lugar que atua o educador social. Quando falamos em educação, a maioria das pessoas logo pensa em quê? Na escola, sala de aula, professor, prova, currículo. Mas essa educação se dá no âmbito da escola, por isso a gente chama de educação escolar. E ela é formal, né? Regulada pelo Estado, tem leis específicas, como a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa educação, segundo a própria lei, vai dizer que ela não acontece só dentro da sala de aula, que essa educação se dá, ou outras educações no plural, como diz o Brandão, né? Ela se dá em muitos outros lugares e de diferentes formas. Aqui vou trazer pequenos exemplos, tá? A educação dentro do âmbito escolar, ela acontece na escola, em cursos técnicos em universidades, né? Tem um currículo definido, tem certificação, tem regras nacionais. Já a educação não formal, com intencionalidade também, e muitos de nós já passamos, né, por alguns espaços educativos reconhecidos como não formais, que são aquelas educações que acontecem dentro de espaços, né, como associações de bairro, movimentos sociais populares, em organizações sociais, algumas atividades que são fora das instituições escolares, de maneira bastante flexível e muitas vezes ligada a estes grupos, né? Com realização, por exemplo, de oficinas de música promovida por uma ONG, uma organização social lá do bairro, ou de encontros de jovens em uma pastoral da juventude, ou de rodas de leitura de textos de Marx, de Paulo Freire e um movimento social popular. São exemplos de educação não formal. Mas, no nosso caso, nós estamos falando de educadores sociais que atuam num tipo de educação que é não escolar, mas é institucionalizada. Então, educação não escolar institucionalizada, onde aqui chegamos ao espaço de atuação principal do educador social. Trata-se de espaços educativos que não são a escola, mas que são organizados em instituições e políticas próprias. Por exemplo, atividades educativas no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social, no abrigo que acolhe crianças e adolescentes em projetos de convivência com idosos, ou abordagem social com pessoas em situação de rua. São exemplos, né, de espaços que atuam os educadores sociais, que têm legislações próprias, que estão relacionadas a políticas sociais e que têm uma formalidade, mas não é escola. É nesse campo que falamos de educação social, é o campo de atuação do educador social. Esta educação é reconhecida como educação não escolar institucionalizada. Aqui no nosso curso, a gente entende. Essa educação não escolar institucionalizada, ela também tem seus desdobramentos. Um deles é o espaço de atuação do educador social, que é reconhecido como campo da educação social. E aqui a gente tem falado que enquanto a EPA, né, enquanto educadores que vêm tendo um percurso na educação popular, a gente defende, né, que a perspectiva, o horizonte ético-político seja a educação popular, que é uma concepção crítica e libertadora, que aposta no diálogo, na problematização da realidade, na construção coletiva do conhecimento. O que nós queremos dizer? Que o educador social não está apenas ocupando o tempo com atividades, né?
que ele atua como mediador de direitos, fortalecendo a autonomia, fortalecendo espaços de formação para a cidadania. Então, alguns exemplos para que a gente possa esclarecer melhor. A professora de História ensina sobre a Revolução Francesa a partir do livro didático segundo o currículo oficial, em diálogo com a BNCC. A gente está falando de uma educação escolar. Um grupo de mulheres organiza oficinas de bordado em uma comunidade. E enquanto elas bordam, elas debatem sobre os direitos das trabalhadoras e os direitos das mulheres. A gente está falando de uma educação não formal, porque esse grupo de mulheres ele se dá através da comunidade, sem nenhuma instituição relacionada. Mas podemos dizer aqui, um educador social organiza rodas de conversa com adolescentes em medida socioeducativa, discutindo temas como trabalho, violência, projeto de vida. Esse espaço não é escola, mas é um espaço institucional que tem intencionalidade pedagógica e está vinculado à política de assistência social e justiça. Esse espaço, então, é um espaço de educação não escolar institucionalizada e o campo de atuação do educador social é a educação social. Essa diferenciação é muito importante para que vocês, cursistas, entendam melhor e ainda mais que os educadores sociais atuam em instituições que oferecem educação não escolar, mas que são formais, são institucionalizadas. Não é escola, mas também não é um lugar de improviso. É um campo reconhecido como educação social, que se dá dentro dessa classificação da educação não escolar institucionalizada, que tem metodologia própria, que tem legislação própria, que está relacionados à luta, vinculado aos direitos sociais, às políticas públicas. Por que nós indicamos a Carta 34 do livro Aulas com Cartas Pedagógicas? É uma carta que vai tratar da importância da legislação e a gente tem debatido muito sobre os saberes necessários à prática educativa dos educadores sociais. Então, nesta Carta 34, a gente vai trazer um recadinho, Os educadores sociais e as educadoras sociais precisam conhecer as legislações que tratam dos direitos sociais. Isso significa que o trabalho educativo do educador social não é só acompanhar atividades, não é só planejar atividades sem uma intencionalidade, porque acima de tudo, garantir que cada criança, cada jovem, cada idoso tenha acesso ao conhecimento acerca dos seus direitos. Por exemplo, acesso ao que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, acesso ao que está previsto no Estatuto da Juventude, ao Estatuto da Igualdade Racial, ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tenham acesso à história de conquista desses estatutos, dos nossos direitos, dos nossos deveres. Então, por exemplo, quando um adolescente chega ao CRAS relatando que não está na escola porque foi expulso, cabe ao educador social, ao conhecer a legislação, que é seu dever ético-político, saber que a educação é um direito constitucional e pode acionar e deve acionar a rede de proteção junto com a sua equipe. Ou quando o idoso sofre discriminação, cabe ao educador social recorrer ao Estatuto do Idoso para defender os seus direitos juntamente com a equipe em que trabalha. Essa é a diferença entre atuar apenas como um monitor daquela atuação do educador social enquanto um profissional que trabalha com os direitos sociais. Quem conhece a legislação transforma a sua prática em defesa crítica, ativa, reflexiva da cidadania. Então, para fechar o nosso primeiro vídeo, a educação acontece em muitos espaços, na escola, na família, nos movimentos sociais, nas igrejas, nas ruas, nas organizações sociais, nas políticas públicas. O educador social, ele atua na educação não escolar institucionalizada, o campo de atuação é reconhecido como educação social e está vinculado, este campo, a serviços e programas sociais. A base teórica que defendemos neste curso, há outras, é a educação popular, que inspira metodologias participativas, dialógicas e críticas,
cujo um dos autores de referência é o Paulo Freire e o outro também que vocês vão ouvir falar muito, Carlos Rodrigues Brandão. Terceiro ponto que é bastante crucial: conhecer a legislação é um dever ético-político-pedagógico, que garante que a prática do educador social seja não apenas uma prática de executor de tarefa, porque deve ser uma prática pedagógica, uma prática cidadã, política, fortalecendo a proteção integral dos sujeitos. Em outras palavras, para encerrar esse vídeo, educar para o educador social é também defender direitos. Até mais, esse vídeo ficou muito grande, mas era necessário.